A história começa com um garotinho correndo de um lobo numa floresta escura. Depois de um tempo, o menino diminui o ritmo e o lobo consegue alcançar ele. Então o garoto se vira, tenta atacar o lobo com um pé de cabra, só que a criatura mal reage e arremessa para trás com muita facilidade. O lobo salta sobre ele com a intenção de acabar com tudo, mas no final o menino consegue matá-lo usando uma adaga escondida. Com o passar dos dias, o garoto órfão ele continua vivendo sempre da mesma forma, lutando desesperadamente para conseguir comida de qualquer jeito possível. Apesar de ele crescer sem lar e completamente sozinho, ele conseguiu sobreviver dia após dia e acabou se tornando um jovem aventureiro habilidoso. Mais de 20 anos depois, o garoto agora chamado Rajinho caminha por uma vila de bom humor. Uma velhinha vê ele e acaba perguntando se algo de bom aconteceu, mas ele apenas balança a cabeça negativamente. Em seguida, o Rajimi pergunta como está o joelho dela e a senhora agradece pelas ervas medicinais que ele trouxe. Sabendo como aventureiros costumam ser egoístas, ela elogia o Rajimi por ajudar a pequena vila sem pedir nada em troca. Enquanto Hajime agradece pelo elogio, a velhinha começa a conspirar e pergunta se ele não gostaria de se casar com uma moça bonita e se estabelecer nessa vila. Ele educadamente ignora a proposta e segue até a masmorra da vila, onde o velho guarda ali está dormindo profundamente. Hajime acorda o ancião e avisa que ele vai entrar na masmorra. Então o homem entrega um formulário para assinar. O velho logo percebe que em breve eles vão ter ali carne para comer e fica animado para comemorar depois. Após assinar o formulário, Hajime se despede ao velho e segue até o portão da masmorra. E por algum motivo, o portão ele parece estar levemente aberto, o que deixa ele certamente confuso. Ao entrar na masmorra, o Hajime encontra uma garotinha presa dentro de um slime. Chocado, ele rapidamente puxa ela para fora e a menina fica surpresa ao estar ali viva. Depois de ser resgatada, ela age como se tivesse enfrentado o próprio rei demônio. Hajime lembra que slimes são monstros mais fracos desse mundo, mas ela ignora completamente o comentário e continua. A garota agradece por ele ter salvado a sua vida e se apresenta como Hurui. Hajime também diz o seu nome e ela começa a se empolgar demais com isso. De repente, o cara dá um cascudo na cabeça de Hurui, gritando que ela pode ter entrado na masmorra perigosa ali sem permissão. Ela age como se a culpa fosse do avô por estar dormindo, então Hajime lembra que poderia simplesmente tê-lo acordado. Em seguida, Hajime se pergunta por que uma garotinha como ela estaria explorando uma masmorra. Ele pergunta sobre os pais de Kurui e ela revela que foi abandonada e fazendo beicinho declara que vai sobreviver sozinha. Hajime nessa hora fica em silêncio por um momento, perguntando se ela é daquela vila, e Kurui balança a cabeça dizendo que chegou escondida nas mercadorias de um comerciante. Isso faz o Hajime perceber que o orfanato da vila não aceitaria ela por ela não ser uma moradora local. Mesmo sabendo que sem ajuda a garotinha acabaria nas favelas, ele então se vira para explorar as masmorras ali. Curiosa, Hurui começa a segui-lo e avisa que vai caçar carne. Ao ouvir a palavra carne, o estômago dela começa a roncar, mas o Hajime alerta de que não dividiria sua recompensa. Hurui finge não se importar e continua seguindo para ajudá-lo. Hajime lembra que acabou de ser atacado por um slime e ela respondeu que foi só um descuido. Ele começa a ignorar a conversa incessante da garota e continua avançando até que de repente fica cara a cara com um enorme javali. Ao ver essa fera colossal, Hurui grita de terror e acaba se urinando. Felizmente, o Hajime ele evita zombar da menina e se concentra em derrotar o javali. Quando o animal avança na sua direção, ele saca sua arma e espanca ele sem piedade. Pouco tempo depois, Hajime leva Hurui até o rio para eles se limparem, né? E lá ela percebe que o javali ainda estava vivo. Hajime explica que ele precisa drenar o sangue do javali de forma certa. Em seguida, ele corta a jugular do animal para deixar ele sangrar, mas a cena é demais para que a Hurui consiga suportar. Algum tempo depois, Hajime leva os materiais da missão até a recepcionista da guilda, chamada Oliver, e aí, cara, ela agradece pelo bom trabalho, começa a verificar os espólios, mas logo percebeu que Hurui se destacando completamente ali. E o Hajime rapidamente explica que não é um traficante de pessoas, tá? Então Oliver pergunta para onde deveria enviar a garotinha. Enquanto Hurui permanece em silêncio, Hajime pensa em visitar a igreja da vila. Ele deixa Hurui com Oliver e segue até a igreja. Algum tempo depois, ele chega e é imediatamente recebido por uma sacerdotisa idosa. Como a sacerdotisa conhece as boas ações do Hajime, ela se pergunta se ele veio rezar. Só que o Hajime explica que estava apenas passeando e pergunta se a igreja poderia cuidar de uma criança caso ela enviasse comida todos os meses. A sacerdotisa pensa um pouco e responde que a criança precisa de roupas novas e cada estação, cama própria, fundos de pré-educação, tratamento médico, utensílios de mesa e muito mais. Portanto, é preciso bem mais do que alguns quilos de carne por mês. Por fim, Hajime percebe que por que a igreja acha tão difícil cuidar de cada órfão. Então a sacerdotisa pergunta se ele pretende deixar sua própria filha sob os cuidados da igreja.
Ele nega rapidamente, esclarecendo que Hurui é só uma garota de fora que ele encontrou por acaso. A sacerdotisa suspira e elogia Hajime pelo seu bom coração, mas ela o lembra de que também é limitada a sua capacidade de ajudá-lo. Depois disso, Hajime volta caminhando pela vila, sabendo que a sacerdotisa estava certa. Ela pensa sobre a própria infância, quando foi abandonado, percebendo que não é possível salvar alguém apenas por sentir pena dessa pessoa. De repente, Olive aparece correndo, perguntando se Hajime viu Hurui, e ele responde que não, e perguntando para onde que ela foi. Então, Olive explica que estava lidando com um pedido de emergência e quando voltou a garotinha já tinha desaparecido. De repente, ela também revela uma besta gigante que tinha sido avistada nas montanhas próximas. Com isso, Hajime se pergunta se Hurui, de forma imprudente, foi atrás da criatura para provar o seu próprio valor. Chocado, ele corre imediatamente para procurar ela, e enquanto ele está buscando, Hajime se pergunta por que ela saiu sozinha. Ele então se lembra da própria infância, quando era forçado a se virar sozinho todos os dias. Logo, ele encontra Kurui encarando um enorme lobo completamente sozinha. Quando o lobo avança contra ela, a garota corajosa enfrenta de frente, de maneira imprudente, tá? Felizmente, o Hajime chega a tempo para derrotar o lobo com um golpe. Depois de derrotar o monstro, ele repreende Kurui por ter fugido de casa apesar do seu corpo fraco, e ela começa a chorar, reclamando que não teve escolha, a não ser caçar, porque estava morrendo de fome. Ao ver ela chorando de forma tão indefesa, Hajime sente uma estranha culpa no seu coração. Então, ele pega Hurui e diz para ela parar de chorar, porque vai aceitar ela no seu grupo de aventureiros. Enquanto Hurui fica surpresa, Hajime se levanta e chama para ajudar com o lobo, o que faz ela chorar ainda mais. Depois disso, Hajime leva ela para fora, né, de volta para a vila, onde todos comemoram com a carne fresca que ele conseguiu. Oliver se pergunta se foi uma boa ideia adotar uma criança estrangeira, e o Hajime pensa que ele estava ficando mole demais. Eles decidem treinar Hurui sobre um programa rigoroso, mas ao observá-la comendo, esquece das suas preocupações e passa a focar apenas na comemoração. Depois da celebração, Hajime volta para casa para dormir, e dessa vez levando Hurui com ele. Na manhã seguinte, Hurui acorda, aparentando ser uma adulta completamente crescida. Quando Hajime abre os olhos, ele encontra ela, preocupada com esse novo corpo adulto. De repente, ela volta à forma de criança, deixando os dois confusos. Depois, o Hajime leva Hurui para tomar o café da manhã. Lá, ele conta à garçonete Natalie, né, sobre a nova transformação de Hurui. Natalie começa a se perguntar se Hurui pode pertencer a uma das raças antigas. E o Hajime acaba revelando sem pudor nenhum que o peito dela ficou maior do que o da garçonete. E isso deixa a inocente da Natalie completamente constrangida. O Hajime se diverte com a reação dela. Depois que Natalie vai embora, Hajime se pergunta como Hurui consegue comer tanto. E ela lembra de uma aventura, né? Ela é uma aventureira que precisa trabalhar para ganhar os seus sustentos. Então a Hurui diz orgulhosamente que vai pagar tudo com seu trabalho duro. Depois de terminar o café da manhã, Hajime segue para a Guilda dos Aventureiros, aonde pergunta a Oliver sobre a transformação de Hurui e tenta explicar a ela usando o mesmo tipo de descrição de antes. Infelizmente, para ele, Oliver apenas percebe que Hurui se transformou de uma forma adulta, o que deixa decepcionado. Ela então considera que Hurui pode ser uma espécie antiga rara também. E o Hajime pergunta a Hurui se ela se transformou por causa de algum pensamento específico. Mas Oliver não acredita que isso funcione. Ela se oferece para pesquisar a espécie de Hurui e pergunta se Hajime gostaria de fazer uma missão naquele dia. Oliver sugere apenas coletar algumas ervas para a vila, mas o Hajime aponta que ele precisa treinar Hurui em combate. Oliver concorda e sugere caçar slimes então, já que são os monstros mais fáceis e disponíveis no momento. Ao ouvir isso, Hurui se anima e se prepara para mostrar do que é capaz. Depois de algum tempo, Hajime leva ela até a masmorra, onde encontra o primeiro slime. Hurui avisa Hajime sobre o monstro, né, que é perigoso e tudo mais, mas ele diz que ela vai lutar sozinha. Assustada, a garota se pergunta se ele não vai ajudar ela nem um pouco, e o Hajime sorri, dizendo que ela nunca se tornaria uma aventureira se tivesse tanto medo de um slime. Por fim, Hurui concorda em lutar, e o Hajime começa a dar alguns conselhos, só que ela corre cegamente sozinha e acaba sendo engolida instantaneamente. Depois de salvá-la do slime, o Hajime tenta ensinar ela mais uma vez, e ela tenta de novo, mas só pula em outro slime sem nenhuma estratégia. Durante a hora seguinte, Hurui continua incansavelmente perseguindo slimes. Slime depois de slime, sem sucesso nenhum. Observando a sua luta, o Hajime se pergunta como que ela consegue ter tanta energia para caçar e lutar contra slimes, apesar de ter sido abandonada. Depois de algum tempo, Hurui desiste. Então o Hajime leva ela para fora da masmorra para comer e ele parte um pouco de pão ao meio para ela, mas a Hurui se recusa a comer. Hajime se pergunta por que ela está se recusando, e então ela explica que não merece comer, já que falhou na sua missão. Observando a garota agora envergonhada, Hajime percebe de alguma forma que ela comeu tanto no café da manhã porque achava que poderia compensar depois. E como não conseguiu derrotar um único slime, ela sente que ele pode abandonar ela por ser uma pessoa inútil. Sabendo que a garotinha estava implorando para que ele não a deixasse, Hajime fica sem saber o que fazer. Então ele para de comer sua própria parte e diz a Hurui que eles vão voltar para a masmorra. Ela se pergunta por que ele não está comendo primeiro e tudo mais, e o Hajime diz que ele não vai comer sem a sua parceira. Dessa vez, enquanto eles entram na masmorra, Hurui realmente escuta
os conselhos do Hajime. Ele diz para ela observar o corpo do slime e assim finalmente nota 2 olhos afundados dentro dele. Hajime explica que os olhos de um slime são seus pontos fracos, então o aventureiro deve mirar neles. Para expor os olhos, ela usa uma pedra para distrair o slime, fazendo com que eles revelem os olhos. E quando os olhos do slime ficam à mostra, Kurui se aproxima sorrateiramente por trás e derrota com um único golpe. Depois de derrotar o slime, ela comemora sua vitória com muita alegria. E aí, Kurui e Hajime comem o pão enquanto retornam à Guilda dos Aventureiros. Quando eles voltam, Oliver se desculpa porque não teve tempo de pesquisar a espécie de Kurui. Então Kurui entrega a ela o slime que eles coletaram e Oliver o aceita. Ela percebe a pequena Kurui segurando a mão do Hajime e o que deixa completamente envergonhado. Mais tarde à noite, Oliver descobre que é apenas uma espécie súcubo e pode crescer até a forma adulta durante a noite. E como Hajime sozinho com Kurui, ela começa a se perguntar se ele vai ficar bem durante esse tempo. Assim a gente finaliza mais um primeiro episódio de mais um animezão aqui do canal. Eu espero que vocês estejam curtindo. Recentemente a gente teve alguns problemas aí com direitos autorais nos últimos vídeos, mas tudo tá sendo trabalhado, galera, para trazer o melhor para vocês aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, que tem muito mais coisa, muito mais conteúdo e animes pra gente ver essa nova temporada. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!